Você sabe como atrair coisas positivas para você? Você sabe como atrair coisas positivas para a sua vida? Você sabe como repelir coisas negativas da sua vida? Você sabe como ter controle sobre isso, sobre o que você adquire para você, sobre o que você atrai para a sua vida e sobre o que você repele da sua vida? É isso que nós queremos conversar hoje neste nosso encontro. Eu quero ensinar para você como que você pode ter o controle sobre como atrair para você coisas positivas, coisas que fazem bem e como repelir coisas negativas, coisas que fazem mal. Eu estou falando aqui de atração e repulsão, então inevitavelmente eu tenho que me referir anteriormente, antes da gente dar a explicação completa, eu tenho que me referir a algo que todos nós conhecemos e que atrai e que repele alguma coisa. Eu quero falar um pouquinho antes da gente falar de como atrair e repelir o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu quero lembrar para você do imã. Você, quando era criança, possivelmente, talvez já tenha brincado com o imã. E aí você deve ter pego, eu já fiz isso várias vezes quando era criança, a maior parte de nós já fez, que a gente pega dois ímãs e gruda um no outro. Já fez isso? Aí a gente pega um deles, vira ao contrário e tenta encaixar, grudar e não consegue. Eles ficam escorregando e não conseguem se unir de jeito nenhum. Já percebeu isso? Nós funcionamos muito como um imã. Como é que o imã faz isso? De atrair ou então de repelir, de não conseguir chegar um ponto a encostar no outro? Ele faz isso porque ele tem dois polos. Né? E cada polo tem um campozinho magnético. O campo magnético é coisa que a gente não vê, mas é ele quem faz a coisa ser atraída ou repelir. Então, quando você pega dois ímãs e que você consegue grudar um no outro, é porque o polo de um era de um tipo, o polo do outro era de outro tipo. Polos diferentes geram campos magnéticos opostos e esses campos magnéticos opostos se atraem. É assim que funciona no ímã. Aí quando a gente vira um deles, e aí ficam os dois polos iguais, um de frente para o outro, gerando campos magnéticos iguais, e aí eles se repelem, você não consegue encaixar, não consegue juntar um com o outro. Então, no ímã, o que, que acontece? Campos magnéticos contrários se atraem. Campos magnéticos semelhantes se repelem. Repetindo, no ímã, campos magnéticos opostos se atraem, campos magnéticos semelhantes se repelem. Nós funcionamos quase como um ímã. A gente não é de metal, né? Nem a gente tem aquele formatozinho do ímã, mas a gente funciona muito como um ímã. Só que a gente não tem ao nosso redor um campo magnético, porque a gente não é ímã. A gente tem ao nosso redor um campo vibratório. O campo vibratório é muito semelhante ao campo magnético, se comporta de forma muito semelhante, atraindo e repelindo coisas também, atraindo e repelindo outros campos vibratórios. A única diferença ou a diferença principal entre o nosso campo vibratório, alguns também chamam de campo vibracional, a única diferença ou a principal entre o nosso campo vibratório e o campo magnético do ímã é que lá no ímã, campos diferentes, opostos, se atraem e campos semelhantes se repelem. Com o nosso campo vibratório é o contrário. Campos vibratórios semelhantes se atraem e campos vibratórios diferentes se repelem. Então a gente está sempre, o nosso campo vibratório, ele está sempre atraindo para si campos vibratórios que sejam semelhantes e repelindo campos vibratórios que sejam diferentes. Como é que é o nosso campo vibratório? O nosso campo vibratório ele é gerado de nós, ele sai de dentro de nós, ele é gerado, ele atinge a uma distância um pouco grande ao nosso redor. Ele é gerado a partir do quê? Dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, principalmente. Então, baseado no que a gente pensa, baseado no que a gente sente, a gente gera essas vibrações. Essas vibrações se expandem para o ambiente. Pensamentos e sentimentos muito positivos, assim até que a gente não é nem capaz de chegar até lá, porque a gente às vezes tem pensamentos que não são tão bons assim, mas imagine um pensamento e um sentimento assim muito positivo. Geram essas vibrações e essas vibrações, elas vibram, olha a minha mão aqui, ó, vibram em alta frequência. O que é alta frequência? Assim, uma velocidade muito grande, é uma vibração muito grande.
Isso é um campo vibratório muito positivo, formado por pensamentos e sentimentos muito positivos. Já pensamentos e sentimentos muito negativos, que seriam pensamentos e sentimentos muito negativos, raiva, irritação, pessimismo, dor, tristeza, pensamentos e sentimentos muito negativos também vão gerar um campo vibratório, só que não vai vibrar assim tão rapidamente. As vibrações que a gente vai irradiar para o ambiente são vibrações lentas, de baixa frequência. E aí, então, eu estou falando aqui, estou exagerando os pensamentos e os sentimentos em muito positivos ou em muito negativos, para a gente ter uma ideia de como que acontece essa atração e a repulsão. Imagina aquele muito positivo, que vibra em alta frequência. Ele atrai para si outros campos vibratórios diferentes ou semelhantes? Semelhantes. Os campos vibratórios que nós temos atraem semelhante, atrai semelhante. Então ele vai atrair para si outros campos vibratórios repletos de positividade, repleto de coisas boas, e vai repelir campos vibratórios que sejam negativos. O mesmo acontece também com o campo vibratório que é muito negativo. Ele vai repelir campos vibratórios positivos e vai atrair para si campos vibratórios negativos. Semelhante atrai semelhante, nunca se esqueça disso. Isso quer dizer que tudo que a gente pensa, que tudo que a gente sente, está vibrando constantemente ao nosso redor e vai atrair para a gente coisas semelhantes àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente sente. O ideal seria que a gente pensasse sempre coisas muito positivas, sempre coisas muito boas, para a gente atrair sempre coisas muito boas. E o que estão dentro das coisas boas que a gente atrai quando a gente está com um campo vibratório muito positivo? A gente atrai a companhia de bons espíritos. É a primeira coisa. Por quê? Porque os bons espíritos, pensa naqueles espíritos mais elevados, eles têm pensamentos e sentimentos positivos. Então, o seu campo vibratório de cada um deles é muito positivo. Então, se o nosso campo vibratório está positivo, a gente consegue se encaixar com eles. A gente consegue recebê-los junto a nós. A gente consegue o contato vibratório com esses bons espíritos. E uma vez eles na nossa vida, eles podem nos auxiliar, podem nos intuir, podem nos ajudar até a resolver algumas questões de ordem cotidiana, de ordem material. Porque, afinal de contas, eles são espíritos lúcidos, são espíritos elevados. Então, a primeira vantagem da gente ter campo vibratório muito positivo é que a gente atrai espíritos também muito positivos. A segunda vantagem é que quando o nosso campo vibratório está muito positivo, ou seja, gerado por pensamentos, por sentimentos muito positivos, o que acontece? A gente atrai energias também positivas. Então a gente passa em algum lugar que tem alguma coisa positiva, alguma energia positiva, a gente capta aquilo. A gente capta formas de pensamento que são coisas moldadas pelo pensamento das pessoas positivas. Existem formas de pensamentos negativas e formas de pensamento positivas. As positivas nos causam bem-estar. Então, se a gente, com o nosso campo vibratório, passa em algum lugar que tenha formas de pensamentos que a gente não enxerga, mas que existem lá naquele ambiente, a gente vai captar. E ela vai nos ajudar na saúde, vai nos ajudar no ânimo, nos bons pensamentos, a criar coisas ainda melhores para nós. Uma outra vantagem da gente ter campo vibratório positivo é que, da mesma forma que a gente atrai espíritos positivos, eu acho essa agora que eu vou falar, assim, uma das maiores vantagens. Da mesma forma que a gente, com campo vibratório positivo, atrai para a gente espíritos positivos, a gente repele aqueles que não têm um campo vibratório semelhante, que são os espíritos negativos. São eguns mal intencionados, obsessores, quiumbas. Então, quando a gente está muito positivo, esses espíritos mais atrasados, o campo vibratório deles é positivo ou negativo? É negativo. E aí não é igual ao nosso. Vai acontecer, se eles tentarem se aproximar de você, e se você tiver o campo vibratório muito positivo, vai acontecer que nem você fez lá com o ímã, quando você era criança e não conseguia encostar um no outro. Por quê? Porque vai repelir, não são campos vibratórios idênticos, não são campos vibratórios semelhantes, e aí vai repelir como o ímã lá repelia lá daquela forma como a gente tentava antigamente. E aí, por mais que haja um obsessor, por mais que haja um espírito mal intencionado, querendo assediar você, querendo atrapalhar a sua vida, querendo causar maus pensamentos, levar para caminhos ruins, ele vai tentar
vai tentar e não vai conseguir. Você conseguia juntar os ímãs quando ele estava naquela determinada posição? Não. A mesma coisa esse espírito vai tentar fazer e não vai conseguir. E isso é uma senhora vantagem da gente quando a gente está com um campo vibratório positivo. Quer ver uma outra vantagem também? Sabe aquela pessoa, por exemplo, que resolveu fazer um trabalho para você, uma magia negativa? Ela mentalizou, ela fez lá a magia não vai chegar até você, essa magia negativa. Por quê? Porque o seu campo vibratório está positivo, vai repelir tudo que é negativo. Então, tudo que vibra em baixa frequência, ou seja, que é negativo, as suas altas frequências do seu campo vibratório vão repelir, não estão na mesma sintonia, não vai encontrar você. Uma vez uma mulher perguntou para Chico Xavier, Chico, me disseram que eu tenho um trabalho feito, que fizeram um trabalho para mim. Por que isso acontece? Isso é possível? Aí Chico Xavier respondeu para ela: olha só, minha filha, imagina uma parede. Imagina que nessa parede tem um buraco no meio dela e que você tem uma bolinha de tênis na mão. Se você jogar a bolinha no buraco, o que vai acontecer? A bolinha. Aí ela respondeu: a bolinha vai entrar. Aí ele falou: pois é, e se eu fechar esse buraco, o que vai acontecer? Aí ela falou: eu vou jogar a bolinha e ela vai voltar para mim. É exatamente isso que acontece quando a gente está com o campo vibratório positivo. É como se a gente tivesse fechado todas as brechas, todos os buracos. Podem mandar o que for, podem mentalizar o que for, podem fazer qualquer tipo de feitiço, de trabalho, de magia negra, pode vir o obsessor que for, que não vai conseguir entrar, porque o campo vibratório está muito positivo, está vibrando em alta frequência, e aquela vibração de baixa frequência não vai conseguir penetrar, não vai conseguir atingir. Agora vamos ver o contrário. Se o nosso campo vibratório estiver vibrando em baixa frequência, quais são as consequências? A primeira consequência é que aquele espírito bom, aquele amparador espiritual, aquele guia de muita luz, vai ter dificuldade de se juntar a você. Vai ter dificuldade de trazer as intuições, o auxílio espiritual. Por quê? Porque você está muito negativo. As suas vibrações estão muito baixas e a dele é muito alta. Ele vai ter que fazer um esforço grande para reduzir as dele, tentar aumentar a sua um pouquinho para ele poder encaixar, para ele poder chegar até você, sintonizar com você. Então você vai dificultar muito o acesso, o auxílio dos seus guias, dos seus mentores, de bons espíritos. Essa é a primeira consequência se o seu campo vibratório estiver baixo, se estiver negativo. Outra consequência é que, assim como você dificulta para um espírito iluminado, um espírito de luz chegar até você, você vai facilitar para outros que tenham o mesmo grau de sintonia, que tenham o mesmo grau de frequência, ou seja, outros que têm campo vibratório negativo. E quem é que tem campo vibratório negativo no mundo espiritual? São aqueles espíritos com pouca consciência, são espíritos com pouca luz, são espíritos ignorantes ou até às vezes espíritos maliciosos, espíritos que não querem o seu bem. Além de você estar dando chance para eles se aproximarem, pela sintonia, é como se você estivesse puxando eles para você. Então entra aí os casos de obsessão, entra os casos de quiumbas, que são espíritos mal intencionados, que se fingem espíritos de luz, entra aí, enfim, qualquer perturbação espiritual, e entra também aquele trabalho feito, aquela mentalizaçãozinha que algum inimigo fez e que era pequenininha, mas ela vai ser impulsionada para você, ela vai entrar no buraco da parede. Porque você está com a brecha, aliás, não é brecha, se estiver muito negativo, já é um buracão enorme aberto e a bolinha de tênis vai entrar. Então, quando a gente está com um campo vibratório positivo, as coisas positivas são atraídas para nós, em termos espirituais e em termos energéticos. E uma vez elas atraídas para nós, elas fortalecem ainda mais as coisas positivas e a gente tende a conseguir êxito em muitas coisas que a gente quer. Não apenas em termos espirituais, porque a gente não vai ter assédio espiritual nenhum, a gente não vai ter perturbação espiritual, a gente não vai ter desequilíbrio energético, a gente não vai ter obsessor atuando negativamente sobre nós, então as coisas tendem a ficar mais fáceis. A gente vai atrair para a gente energias positivas, boas companhias espirituais e as coisas tendem a melhorar.
Se a gente tiver com um campo vibratório negativo, aí vai ser diferente, vai ser justamente o oposto. A gente vai tender a atrair para a gente coisas negativas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês nos acompanham nas nossas preces, por exemplo, e a gente sempre fala assim, que as nossas vibrações aumentem a imunidade das pessoas e etc. Por quê? Porque quando alguém está com um campo vibratório negativo, ele vai atrair para si energias negativas e também vai atrair formas de pensamento negativas, que são aquelas criações mentais de alguém que está aí no ar, a gente não enxerga, mas está no ar, e são formas de pensamento de dor, de angústia, de tristeza, de preocupação, que hoje, por exemplo, que o mundo está passando por um processo difícil, tem muito disso aí no ar. E essas formas de pensamento, quando elas são aderidas ao nosso campo vibratório, elas penetram no nosso corpo físico através dos chakras que a gente tem. Os chakras são portas de entrada e de saída de energia do nosso corpo. Então, elas são absorvidas pelos nossos chakras e são levadas lá para os nossos órgãos. São levadas para os tecidos, são levadas para o nosso organismo material e diminui a imunidade. É por isso que a gente sempre fala, vamos tentar manter o ânimo, vamos tirar a preocupação, tirar a angústia, porque isso tudo abaixa as nossas vibrações e nos torna suscetíveis a baixa imunidade, porque a gente acaba pegando formas de pensamento, energias negativas, que serão absorvidas pelo organismo físico e que vão abaixar a nossa imunidade. E aí, com a imunidade baixa, a gente fica suscetível a uma série de patologias, a uma série de doenças. Então, é muito importante que a gente tente sempre manter o nosso campo vibratório positivo. Para quê? Para a gente conseguir o amparo espiritual, conseguir o auxílio dos nossos amigos espirituais e para que isso facilite a nossa saúde, melhore a nossa saúde, facilite a gente obter coisas de uma maneira mais tranquila, sem tanta dificuldade, como a gente teria caso tivesse um obsessor atuando sobre nós. Manter o campo vibratório positivo significa a gente melhorar as nossas companhias espirituais, a gente melhorar as nossas energias e também a gente repelir coisas ruins à nossa volta, que poderiam dificultar todos os nossos caminhos. Mas como fazer isso? Bom, seria muito ótimo, seria maravilhoso se a gente pudesse estalar os dedos e falar assim, de agora em diante só tenho pensamentos e sentimentos positivos, não vou ter mais nada de ruim. E aí o que aconteceria? Aí a gente conseguiria vibrar muito positivamente. Mas quem é que consegue viver assim? Quem é que consegue viver num nuvens cor-de-rosa? A gente não consegue. A gente tem a nossa vida tão atribulada, é tanta preocupação que vem, preocupação com a saúde de alguma coisa que esteja acontecendo, uma epidemia que esteja acontecendo, é preocupação com o nosso trabalho, é preocupação com a conta que vai vencer. Então, vez ou outra, as nossas vibrações vão baixar mesmo e a gente vai abrir brecha. Não tem jeito. A gente não tem este autocontrole todo. Mas há coisas que a gente pode fazer que estão ao nosso alcance. Tem coisas que a gente não vai conseguir, a gente não vai ter o controle, como, por exemplo, de algumas preocupações que vão vir, como eu falei, pelo emprego, pela saúde, enfim, tem coisas que a gente não vai ter controle. Mas tem coisas que a gente pode evitar, ou que a gente pode fazer força para não ter. Então eu vou falar agora aqui de algumas coisas que mexem com o nosso campo vibratório, que é para a gente ver até onde a gente pode fazer algo por nós mesmos. Como eu disse desde o princípio, a primeira coisa que mexe demais com o nosso campo vibratório, porque afinal de contas são eles que geram, inclusive, o nosso campo vibratório, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, como eu disse, existem pensamentos e sentimentos que a gente não consegue deixar de ter, mas existem outros que a gente pode tentar controlar. Por exemplo, coisas que abaixam, pensamentos e sentimentos que abaixam as nossas vibrações. Irritação, desânimo, tristeza, raiva, pessimismo, tudo isso vibra em frequência baixa. E uma vez gerado, vai abaixar a frequência do nosso campo vibratório, vai nos tornar suscetíveis a captar coisas ruins, captar a presença de espíritos negativos, de obsessor e de energias negativas. Então, cabe a nós, sim, fazermos um certo esforço para que a gente melhore. Está na nossa mão. Aí a gente fala, tem gente que fala assim, mas eu sou assim mesmo. Eu sou irritadiço mesmo, eu sou desanimado mesmo, não vou conseguir mudar. Falar dessa forma causa problema para você, né? Porque vai gerar essas vibrações negativas. E o único prejudicado é você.
Então, falar dessa forma não é solução. O importante é a gente tentar modificar, a gente vigiar. Lembra, Jesus sempre falava orai e vigiai. É a gente vigiar também os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, porque afinal de contas o maior prejudicado não é o meu vizinho, não. O maior prejudicado não é o meu vizinho que fez uma coisa que eu não gostei, que me prejudicou. Se eu ficar irritado, se eu ficar para baixo, não é ele quem vai ser prejudicado, sou eu. Então eu tenho que fazer o meu esforço pessoal para ante qualquer coisa, eu consegui pelo menos modificar um pouquinho, melhorar um pouquinho meu ânimo, meus pensamentos que estavam negativos, transformar em positivos. Enfim, o esforço é próprio. O esforço é de cada um. Ninguém ganha o céu por ninguém. A segunda coisa que pode abaixar as suas vibrações, as suas companhias. Tem gente que gosta de andar com pessoas que, por si só, já têm um campo vibratório negativo pelo seu comportamento. Pessoas que reclamam de tudo, pessoas que são fofoqueiras, maledicentes, pessoas tóxicas, né, o que a gente chama de tóxicas. E andar com essas pessoas, ter essas pessoas como companhia, a gente acaba se contaminando pelas palavras que elas falam, porque a gente acaba recebendo aquelas palavras e elas são processadas no nosso cérebro e a gente acaba sentindo também um pouquinho do que ela sente, e ao sentir aquilo, a gente vibra negativamente. Então, o ideal é que a gente procure companhias que sejam alegres, que sejam determinadas, que tenham ideais, companhias que nos façam bem. Assim, a gente é contaminado pelo pensamento positivo daquela pessoa, pelas palavras positivas que ela fala, e quando essas palavras positivas são processadas na nossa mente, a gente entra naquela sintonia e vibra positivamente. Então, preste atenção, qual o tipo de companhia que nós temos na nossa vida? A gente pode e deve andar com companhias que não sejam assim tão positivas, se a nossa função for modificá-las, for melhorá-las, for orientá-las, for ajudá-las a sair daquela vibração. Aí sim, aí nós estaremos exercendo uma influência positiva sobre ela. Mas se é companhia do dia a dia e a gente nem percebe o quanto de mal aquelas palavras fazem para nós, a gente está se envenenando. Então, a gente nem está ajudando o outro e a gente nem está se ajudando. É importante a gente pensar nas nossas companhias, verificar com quem a gente convive e tentar, se a gente não pode se afastar para não ser contaminado, tentar orientar aquela pessoa. Olha, não fale essas coisas, não seja maledicente, aprenda a perdoar, não guarde raiva. Enfim, tentar ajudar aquela pessoa a sair daquela vibração porque está prejudicando ela mesma também. Uma terceira coisa que nós fazemos e nem percebemos e que muitas vezes abaixa demais a nossa vibração são as músicas. Que tipo de música que a gente ouve? As músicas são uma coisa muito poderosa, elas entram pelos nossos ouvidos, vão lá na nossa mente e mexem com as nossas emoções. Então, se a gente escuta uma música muito alegre, uma música eufórica, o que acontece com a gente? A gente sai pulando, a gente fica eufórico. Agora, se a gente escuta o tempo inteiro música que fala de morte, que fala de traição, que fala de decepção, que fala de tristeza, que fala de romance que acabou, que fala de, enfim, de coisas ruins, isso também vai ser absorvido pelo nosso cérebro e a gente também vai processar essa informação e vai começar a vibrar naquela frequência. Existem músicas que elevam o nosso astral. Essas a gente deve procurar. Existem músicas que, se você estiver bem e começar a escutar aquela música, daqui a pouco está triste. Essas devem ser evitadas. Há um tempo atrás eu li, teve até uma pesquisa mundial aí de uma música que estava causando, estava sendo associada ao suicídio de muitos jovens, que eles escutavam aquela música e daqui a pouco eles se suicidavam. Saiu reportagem na mídia. As músicas têm um poder grande. Preste atenção, vigie qual música. Aquela música, assim, por exemplo, que fala de tristeza, ela pode ter uma letra bonita, pode ter uma melodia bonita, mas a mensagem dela não é. Então, mesmo que a letra seja bonita, que a melodia seja bonita, evita escutar, não vai fazer bem para você. Você quer entrar no clima de tristeza? Quer entrar no clima de melancolia? Quer entrar no clima de traição, de morte, de desespero? Não faça isso. Isso abaixa a sua vibração. Então, isso é uma coisa que nós podemos controlar. Uma outra coisa que a gente pode controlar são as coisas que a gente assiste na televisão, por exemplo. Há pessoas que são vidradas em filmes que falam de desgraça, de morte, de traição. Enquanto a gente está ali dentro do filme, enquanto a gente está assistindo o filme, o nosso cérebro está recebendo aquelas informações todas, está processando aquilo, a gente até sente o coração palpitar, de repente, a gente fica ali com o olho vidrado na tela, aquilo mexe com as nossas emoções.
E ao mexer com as emoções, lembra que o campo vibratório ele também é formado pelos nossos sentimentos? Então ele vai vibrar em forma baixa, em baixa frequência. Se naquele momento tiver algum desencarnado, algum obsessor que estava te procurando, ele vai te encontrar, porque você vai baixar a frequência e aí vai ser o prato cheio que ele estava querendo para se juntar a você. E aí, depois de juntar, vai ser um trabalho enorme para poder resolver essa situação. Então preste atenção nas coisas que você assiste. Evite filme de terror, evite filme que fale muito de morte, de traição, de desgraça. Vê filme alegre, filme que traga boas lições, filmes que ensinem coisas boas, coisas de moral. Vai assistir filme espírita, por exemplo. Enfim, assista coisas que façam bem. E isso aqui eu incluo até o excesso de mídia falando de desgraças que estão acontecendo no mundo. Evita um pouquinho, mantenha-se informado, mas bota um limite nisso, que é para você não baixar tanto as suas frequências, não baixar tanto as suas vibrações, porque senão quem vai sofrer é você. Vai atrair para você coisas ainda piores. Uma outra coisa que interfere bastante na nossa situação vibratória, na nossa situação vibracional, é o ambiente em que a gente vive. Como que é a sua casa? Sua casa é limpa, é suja, é organizada, é desorganizada? Essas coisas interferem. Coisas desorganizadas, coisas sujas, são coisas que naturalmente têm uma baixa vibração. E você convivendo ali no meio daquele ambiente, você acaba sendo contaminado pelas vibrações de baixa frequência que estão espalhadas por ali. E contaminado por isso, você vai vibrar em baixa frequência também. Vai cair a sua frequência vibratória. E você antes que estava conseguindo o auxílio espiritual do alto, porque suas frequências estavam positivas, agora vai ficar mais difícil para você. Então cuida do ambiente onde você vive, cuida da sua casa, jogue coisa velha fora, descarte coisa que não tem mais sentido para você, mantenha as coisas organizadas, mantenha as coisas arrumadas, que só vai te fazer bem. Uma outra coisa que é muito importantíssima e que mexe demais com o nosso campo vibracional é o que a gente fala, né? Se a gente tiver uma pessoa que vive reclamando de tudo, vive falando mal das coisas, citando os erros das outras pessoas, prestando atenção no erro dos outros e falando, né? Se a gente é maledicente, maledicente é esse que fala das pessoas, vê o erro dos outros e fala para outras pessoas. Isso tudo afeta a nossa frequência vibracional. Então, para a gente manter a nossa frequência elevada, é fundamental a gente prestar atenção no que sai da nossa boca. Lembra? O que contamina o homem não é o que ele come, sim o que sai da boca dele. Palavras lá de Jesus também. Preste atenção se você vive reclamando das coisas. Tem pessoas que se viciam em reclamar e que reclamam sem perceber. Aí só se alguém falar, pô, tá reclamando de novo, é que ele para prestar atenção. Então, pode ser que já tenha virado hábito. Você não sabe se virou hábito ou se não virou. Então preste atenção na sua fala, preste atenção nas coisas que você fala. Se você vive reclamando, se você costuma falar mal dos outros, não precisa. Não fale mal dos outros. O outro não está sob seu controle. Então guarde a sua voz, guarde o que você fala, digira isso, tire de você aquele sentimento que pode ter causado ter visto alguém fazer alguma coisa, porque isso também vai abaixar a sua frequência, mas preste atenção no que você fala. Evite fazer dramas, evite se vitimizar, falar assim, eu sou o coitado, ou então falar tudo para mim dá errado. Quando você fala essas coisas, tudo para mim dá errado, eu nunca consigo o que eu quero, as pessoas não gostam de mim. Toda vez que você fala coisas negativas, você está vibrando de uma forma negativa, isso está contaminando o seu campo vibratório e cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais você não vai conseguir o que você quer, cada vez mais as pessoas não vão gostar de você, cada vez mais as coisas vão dar errado na sua vida. Evite fazer dramas, evite se vitimizar, evite ficar reclamando o tempo todo, evite ficar falando mal das coisas, das pessoas, reclamando da vida. Procure falar coisas boas. Procure falar, se a coisa não está boa para você, ao invés de falar assim, que droga, está tudo ruim para mim, ao invés de falar isso, fala assim, a situação ainda não está como eu quero, mas eu tenho certeza que vai melhorar e já está melhorando. Olha como que a gente muda a fala e muda a vibração. A gente termina uma fala com algo positivo. Eu tenho certeza que vai melhorar e já está melhorando. Pronto, a gente muda completamente nosso campo vibratório para melhor. E mudando para melhor, a gente vai conseguir a conexão com o alto, com boas energias e vai facilitar de conseguir aquilo. Então preste atenção nas coisas que você fala. E dentre as coisas que você fala, uma coisa que é fundamental e que vibra muito positivamente sobre todos nós, sabe o que é? A gratidão.
Agradeça sempre por tudo que você tem. Ao invés de você olhar o copo meio vazio, olhe o copo meio cheio e agradeça por ter um pouquinho de água ali. Meu Deus, muito obrigado por tudo que eu tenho. Mesmo que não seja ainda o que você gostaria, mas você tem alguma coisa. Então, meu Deus, obrigado por tudo que eu tenho. Meus guias, meus orixás, obrigado por tudo que eu tenho. Cada vez que você manifesta a gratidão, você melhora a sua frequência vibracional, ela aumenta estupidamente. E ela aumentando estupidamente, ela entra em conexão com as melhores vibrações que há no universo, com as vibrações mais puras, com as vibrações mais altas, e você se cerca de amparo espiritual, você se cerca de boas energias, de formas pensamentos positivas, você repele as coisas ruins, você repele aquilo que alguém pensou de negativo para você, porque nós somos os responsáveis pelo que acontece com a gente, de positivo ou de negativo. Se algo acontece com você, por exemplo, porque alguém fez um trabalho e o trabalho pegou em você, o responsável não é quem fez o trabalho. Ele é responsável por ele ter feito o trabalho, mas isso é problema dele. O responsável por aquilo ter entrado, por ter sido assimilado por você, foi você. Porque estava nas suas mãos controlar isso, controlando o seu campo vibratório. Então ninguém é responsável pelo mal que nos sucede, pelo mal que acontece a nós. Nós é que somos responsáveis porque fomos invigilantes e deixamos o nosso campo vibratório abaixar a sua frequência naquele momento. Então eu quero encerrar a nossa conversa de hoje, eu quero encerrar essas poucas falas de hoje, pedindo a Deus que ajude você também a melhorar sempre o seu campo vibratório. Que a partir de agora nós melhoremos, nos esforcemos por melhorar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as vibrações que estão ao nosso redor, para que a gente possa se conectar cada vez mais com Deus, com o alto, com bons espíritos, com nossos orixás e ter a ajuda que a gente precisa e que a gente merece. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Deus faça com que na sua vida más vibrações não consigam se chegar, maus pensamentos, maus fluidos, más energias que sejam repelidos pelas suas vibrações. Que você seja constantemente conectado com vibrações positivas. Que Deus abençoe. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Até lá.